Olá, guerreiras! Hoje eu estou lançando mais um quadro aqui no canal, quadro Perguntas e Respostas. Nesse quadro, gente, eu vou juntar algumas dúvidas que vocês têm, vamos começar por 5 por enquanto, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, tá? E aí eu vou responder essas perguntas para vocês. A gente vai começar dessa forma. E é por isso que é importante que vocês mandem aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm, os receios, as perguntas, até mesmo pessoais que vocês tiverem, não tem problema, eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. E sem mais delongas, roda a vinheta! Olha, gente, vamos começar na primeira pergunta e, por favor, não fiquem incomodados que eu vou ler elas, tá bom? Quais motivos a mulher consegue a pensão alimentícia? Por quais motivos a mulher consegue a pensão alimentícia? Acredito que ela está falando aqui do divórcio, porque era um conteúdo de divórcio. Gente, para conseguir pensão alimentícia, precisa provar que você precisa dela. Então, é uma questão de necessidade. Vamos supor, se você tem renda fixa, tem um bom trabalho, é uma pessoa de uma idade nova, é relativamente nova, ali você tem uns 30 anos, 35 anos, não tem necessidade da pensão. Agora, se você é uma pessoa que ficou a vida inteira como dona de casa, você não teve renda, você colocou toda a sua força para cuidar da família, por exemplo, para você entrar no mercado de trabalho é difícil. Nessa situação é possível sim pedir e normalmente consegue. O que acontece, gente, é que a pensão alimentícia para ex-esposa se transformou em algo excepcional, tá? Não é sempre. E ela só vai acontecer quando a mulher realmente não consegue obter renda. Existem algumas situações, quando a gente fala em pessoas com uma situação financeira muito boa, em que por um tempo o cara paga uma pensão para que ela possa manter o mesmo nível ali até um certo tempo, até que ela consiga um emprego que aumente a renda dela, tá? São situações extremamente difíceis de acontecer, mas eu já vi algumas acontecendo, tá bom? Segunda pergunta. Se o marido fugir do oficial de justiça para não receber a intimação, o divórcio sai mesmo assim? Gente, essa pergunta é boa. E aí entra uma questão, isso é de um conteúdo onde eu estava falando, em que não interessa se o cara quer assinar ou não, você pode entrar com o divórcio do mesmo jeito e o juiz resolve isso. O que acontece? Em todo o processo, você vai ter que chamar a outra parte para se defender ou para dizer se concorda ou não concorda e os motivos disso. Quanto à decretação do divórcio, é desnecessário. Eu sou da opinião que você não precisa citar a pessoa do processo de divórcio, ou seja, informar ela que existe o divórcio, o pedido de divórcio, e que ela vai se manifestar sobre o pedido de divórcio. Me parece que esse tipo de pedido ele pode ser deferido pelo juiz, ou seja, dado pelo juiz logo que a pessoa entra com a petição inicial. E aí a outra pessoa, o marido, por exemplo, só vai ser informado que ele está divorciado, tá? E aí ele pode se manifestar, se defender sobre o restante. O que seria o restante? Divisão de bens, pensão alimentícia, entre coisas desse gênero, tá? Então isso vem acontecendo, tem algumas decisões nesse sentido, não são muitas, mas já existem, tá bom? Mas, vamos lá, o cara foi intimado, ele está fugindo do oficial de justiça, ele não quer receber o AR, o que vai acontecer? O oficial vai ser mandado carta, vai tentar o oficial de justiça, vão se utilizar vários procedimentos que tem lá no Código de Processo Civil. E assim, se tentou tudo isso, o cara não foi encontrado, vão ter algumas situações. Se ficar evidenciado que ele está fugindo do oficial de justiça, fugindo significa que ele sabe do processo, ele sabe do que está acontecendo. Então, se ele estiver fugindo, o juiz pode sim considerar ele como citado, ou seja, dizer que ele tem conhecimento e o processo vai correr independentemente dele aparecer ou não. Essa, gente, é uma situação extrema. Agora, do outro lado, ele não sabe que esse processo existe, ele está desaparecido, ninguém sabe onde ele mora, é endereço incerto, pode-se ter a intimação ou a citação por edital.
O que é isso? Vai colocar um documentinho lá na porta do fórum, e aí se um dia, quem sabe, ele passar por ali, ele é considerado como citado. Então, depois de um determinado tempo, isso é posto no processo, é considerado como citado, o processo segue, seu divórcio sai. Não precisa se preocupar. A única coisa é que demora um pouco mais. Beleza? Terceira pergunta. Me tira uma dúvida. Na comunhão parcial de bens, ele só não tem direito se ela tiver ganho a casa antes do casamento? Gente, vamos lá. Regime da comunhão parcial de bens. Em regra, nesse regime, qual que é a regra que as pessoas mais conhecem? Que se você já tinha um patrimônio antes do casamento, esse patrimônio anterior não faz parte do casamento. Então, no eventual divórcio, esse patrimônio não participa da divisão, certo? Perfeito, gente. É esse o ponto principal. Mas existem alguns bens que também são excluídos. Quais bens são excluídos, gente? Os bens de herança, ou seja, se você ganhou uma casa de herança do seu pai, um carro de herança, um dinheiro de herança, não faz parte da partilha dos bens, tá? Ele não vai ter direito. Um bem que venha de doação, por exemplo, um bem de doação, ou seja, alguém doou um bem para você, ainda colocou lá uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, ele doou só para você e deixou muito claro na doação que ele era só seu. Sinto muito, o outro não vai ter direito a nada, beleza? Bens de uso pessoal, bens, por exemplo, de uso profissional, são bens, gente, que não fazem parte da partilha, tá bom? Pô, vamos colocar uma situação, você é taxista e o cara quer metade do carro, e aí? É o seu meio de trabalho, é mais ou menos essa a ideia, entenderam? Quarta pergunta. No caso, não sou casada no papel, mas vivo há 17 anos e tenho 2 filhos. Eu tenho direito à pensão ou é só quando é casado? Gente, isso é uma pergunta de união estável, tá? O que isso quer dizer, gente? A dúvida dela é se o fato de ela não ter sido casada ainda no papel tira direito de receber a pensão. Gente, não tira, tá? A união estável tem os mesmos direitos do casamento, você não precisa se preocupar. Você vai receber os seus direitos, você vai ter direito a pedir a pensão. A única coisa é que você precisa provar que essa união aconteceu. Tem 2 filhos, já fica tudo muito mais fácil. Mas você precisa juntar documentos, juntar provas sobre isso. E aí eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso também, que é um assunto muito legal, tá? Vamos para a última pergunta. Eu preciso esperar 3 meses para executar o pai do meu filho da pensão atrasada? Não, gente, não precisa. Eu falo muito disso no Instagram. Não precisa. O cara atrasou. Se vence dia 10, dia 11, se ele vence dia 10 e ele não pagou dia 11, você pode entrar com o processo de execução. Tá, não é prudente, não precisa fazer no dia seguinte, mas venceu, pode processar. Se ele não pagar, ele pode ser preso. Não esqueçam, o seu filho não espera, a barriga do seu filho tem fome, ela não espera a pensão cair na conta para ela querer comer, tá? Então, venceu, executa, e se o cara não pagar, isso dá prisão. É a única coisa que dá prisão no direito civil aqui. E tem um motivo muito sério para isso, porque pensão é algo sério. Guerreiras, eu trouxe 5 dúvidas que me deixaram lá. São dúvidas bem recorrentes, tá? Semana que vem eu vou fazer de novo, toda quinta-feira vai ter. E conforme eu for percebendo que vocês estão gostando, eu vou produzindo mais conteúdos. E, gente, eu tô cheio de ideia, vai ter outros quadros aqui. A minha ideia é que tenha vídeo todo dia aqui no canal e que vocês tenham conteúdo diário com muita informação, com muito conhecimento, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!